Vou orar por você, viu, querido? Santo Deus e Pai, obrigado pela vida do pastor Fabrício. Esteve conosco na lição durante a semana. Hoje vai ter um tempo para falar o nosso coração maior, que eu possa usá-lo, Espírito Santo, iluminar a mente dele. Nós vejamos Cristo através das palavras e pedimos a Ti, querido Espírito Santo, que o Senhor module o discurso, as frases, a argumentação, e traga esta mensagem à necessidade de cada um dos adoradores dessa sala, nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Deus te use, amado. Obrigado. Pastor Wagner, eu não sei se já tomaste o seu copo d'água. Rapaz, eu tô tomando um tamborzinho, olha. Parabéns. Mas, olha lá, o Marconi está mostrando a água dele também. E a minha tem um pouquinho de limão dentro ainda, viu? Só para dar uma saborizada. Aí fica melhor ainda. Olha, há 3 anos, pastor, eu tenho esse hábito de todos os dias acordar e beber 2 copos d'água. Meu irmão médico, Dr. Rodrigo, já tem esse hábito há mais tempo, uns 7 anos, e tem sido uma bênção. Feliz sábado para você, querido irmão, querida irmã, você que está pelo Zoom, você que está pelo YouTube. Um sábado aí de muitas bênçãos para você e para sua família. Eu quero fazer algo diferente. Eu queria tanto que você pegasse, nesse momento, uma folha de papel. Pode ser um papel pequenininho, pode ser um papel maior, pode ser um papel maior, mas eu queria que você pegasse um papel e você começasse a escrever durante a minha pregação uma carta, um bilhete. Eu vou dar algumas opções. Para um filho, para uma filha. Você pode escrever, se eu estou falando para algum pai que tem, como eu, uma preocupação espiritual com seu filho, com sua filha. Eu queria que você, que tem um irmão, que você também tem uma preocupação espiritual, uma irmã, você pode escrever para ela ou para ele. Pode ser um tio, uma tia, um pai, uma mãe. Você vai escolher, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Você que está pelo YouTube, a mesma coisa. Pegue lá, eu já escrevi a minha carta aqui, ó, tá? Para os meus 2 filhos, tá? E eu faço assim, eu imprimo uma foto, não sei se está dando para ver, em marca d'água, e depois escrevo em cima, para que ele veja a nossa foto lá de fundo. Escreve para ele durante a mensagem. Hoje eu vou fazer uma mensagem especial para você que é pai, voltada para essa questão da família, do relacionamento, pai e filhos. Mas você que não é pai, pegue, o Espírito Santo vai te falar, um irmão, uma irmã, alguém da sua família que você ama muito, que você quer muito abraçar no céu, e você vai escrever uma carta de amor, algumas palavras nessa carta. Eu te amo, eu quero muito te abraçar no céu, o meu maior sonho um dia é poder abraçar você no céu, e Deus vai te usar poderosamente para escrever essa carta de amor. No final do meu sermão, eu quero orar por você e por essa carta, ok? Hoje eu quero falar também, como introdução, sobre a questão da morte. Cada um de nós lidamos com a morte de forma diferente. Eu, quando era criança, quando eu ia assistir um funeral, eu passava dias dormindo no quarto dos meus pais. Fazia xixi na cama. Eu sofria muito com essa questão de funerais na minha infância. Meus pais relatam que eu passava dias no quarto deles após ir a uma cerimônia fúnebre. E eu não imaginava que no futuro
eu viveria e teria que conviver com isso como pastor. A gente está muitas vezes, quase todas as semanas, dentro de um cemitério fazendo um funeral. Eu tinha uma reação negativa na minha infância. O meu filho menor, o Enzo, a primeira vez que ele viu um caixão numa igreja, ele foi para a viúva que estava ao lado do caixão e disse assim: tia, agora você pode tirar a sua aliança. E eu morri de vergonha, né, com o meu filho indo falar com a viúva que ela podia tirar a aliança. Uma reação totalmente diferente da minha quando eu era criança. Cada um de nós temos reações diferentes em relação à morte, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela, quero mostrar algumas imagens aqui para vocês. Alguns funerais que participei, esse grande pastor, homem de Deus, pastor Natanael Batista, eu tive o privilégio de pastoreá-lo na Igreja das Mangueiras e fui muito abençoado pela vida dele. Era um homem que amava ir para a igreja. Ele só faltou o último sábado antes da sua morte por questões de saúde, mas quantas vezes eu tirei o pastor Natanael do carro, ajudei a tirar ele do carro, colocar ele na cadeira de rodas, ele sempre de terno, de gravata, sorridente, indo adorar a Deus. Ali estamos ao lado do caixão, mais ou menos 15, 16 pastores naquela oração final após a mensagem fúnebre de conforto à família. Um grande pastor, um grande homem, um grande exemplo, um servo de Deus, e a frase que ficou ali para nós foi: só na eternidade veremos e saberemos a importância da igreja em nossa vida. Fazer funerais assim, de pessoas como o pastor Natanael, homens de Deus, que você vê realmente que andam com Deus, que amam a Deus de todo o coração, é algo realmente maravilhoso. Ellen White, ela perdeu 2 filhos. Ela perdeu o filho John Herbert White com 12 semanas e 1 dia apenas. E ela descreve a dor que ela sentiu ao perder o seu filhinho de apenas 3 meses de vida, vítima da erisipela. Ellen White tinha 33 anos de idade quando ela fez o sepultamento dessa criança. E ela escreve: grande foi o sofrimento do meu querido bebê. 24 dias e 24 noites cuidamos dele com ansiedade, empregando todos os remédios possíveis para o seu restabelecimento e apresentando fervorosamente seu caso ao Senhor. Às vezes eu não conseguia dominar as minhas emoções ao testemunhar o seu sofrimento. A maior parte do tempo passei-o em lágrimas e humildes súplicas a Deus. Meu bebê piorou, ela descreve as horas finais do seu bebê. Ao ouvir-lhe a respiração difícil e sentir o pulso dele fraquíssimo, soube que ele ia morrer. Aquela foi a hora de angústia para mim. A mão gelada da morte já repousava sobre ele, observamos-lhes a respiração fraca e arquejante até que ela cessasse, e apenas pude sentir grata pelo fim de seus sofrimentos. Quando meu filho estava morrendo, não consegui chorar. No funeral desmaiei. Embora meu coração doesse como se fosse quebrar-se, não consegui derramar uma lágrima. Depois de voltarmos do sepultamento, minha casa parecia solitária. Senti-me conformada com a vontade de Deus, apesar do abatimento e pesar que sentia. Ela também perdeu o seu primogênito com 16 anos de idade e 3 meses, Henry White. Está aí a foto do seu filho primogênito, que descansou depois de pegar uma gripe que se transformou numa pneumonia.
O Henry falou abertamente com seus pais sobre a morte depois que ele viu que estava piorando e ele pediu para sua mãe: Mãe, prometa-me que se eu morrer serei levado para Battle Creek e sepultado ao lado do meu irmãozinho John Herbert, para que possamos erguer-nos juntos na manhã da ressurreição. Pai, ele disse, o Senhor está perdendo seu filho, o Senhor sentirá minha falta, mas não chore, é melhor para mim. Escaparei ao alistamento para a guerra civil e não testemunharei as 7 últimas pragas. Morrer assim, feliz, é um privilégio. E suas últimas palavras, relatada pela, deixa eu pegar aqui o nome dela, durante suas horas finais, ele ditou mensagens de amoestação e segurança aos seus jovens amigos. Adélia Patten, uma amiga íntima da família e uma das auxiliares de Ellen White, registrou seus últimos momentos e suas últimas palavras. Mãe, eu vou encontrar você no céu na manhã da ressurreição, pois eu sei que você vai estar ali. Então ele chamou seus irmãos, pais e amigos e deu todos um beijo de despedida, após o que ele apontou para cima e sussurrou: o céu é doce. Essas foram as suas últimas palavras. Querido, você já imaginou perder 2 filhos? 2 filhos, 3 meses e o segundo filho com 16 anos de idade. Ele olhar para a mãe e dizer assim: mãe, eu sei que eu vou te encontrar no céu, eu sei que você vai estar lá. E olhar para o céu e dizer: o céu é doce, e morrer despedindo da família. Foi muito duro para Ellen White perder seus 2 filhos, mas ela manteve a fé, a confiança em Deus, a esperança na breve volta de Jesus. Eu gostaria muito que você abrisse a palavra de Deus no livro de Jó. Abra a Bíblia. Registra lá esses versos da Bíblia. Nós vamos ler juntos, Jó capítulo 1. Eu tenho em minha Bíblia esse verso grifado. E vai escrevendo a carta e enquanto eu prego, tá bom? Não esquece da carta, do bilhete. Pode ser um bilhete, algo curto, tá bom? E depois você vai colocar em algum lugar, embaixo do travesseiro dele, dentro da lição da escola sabatina, dentro da Bíblia, você vai pôr em cima da mesa, tá? Livro de Jó, capítulo 1, versos 4 e verso 5. Perdão, eu li errado. Capítulo 1, versos 18 a 22. Diz assim: também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, verso 21, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu Deus falta alguma. Deixa sua Bíblia aberta aí no livro de Jó, que a gente já vai ler mais um pedaço. Que funeral difícil, né? Você ter que enterrar 10 filhos num único dia, 7 homens e 3 mulheres, diz a Bíblia. 10 coroas de flores, 10 sepulturas, 10 filhos sepultados num único dia. Só quem é pai sabe a dor da despedida de um filho, como é sepultar um filho. Você consegue imaginar a dor de Jó sepultando seus 10 filhos? Cada filho tinha um sonho, cada filho tinha uma realidade de vida, uma família, cada filho tinha uma história, cada filho tinha um vínculo especial de amor com esse pai, com essa mãe. E a gente fica tentando imaginar como é sepultar 10 filhos.
Jó não sabia que ele estava vivendo um grande conflito e aquilo era uma ação do diabo, direta do diabo contra ele e contra a sua família. Me impressiona a reação de Jó. Jó, diz a Bíblia, ele adorou a Deus. Ele não pecou contra Deus, ele não blasfemou contra Deus. Deus deu, Deus permitiu que eles fossem. Bendito seja o nome do Senhor. Que reação extraordinária de fé, de confiança, de relacionamento com Deus. Jó era um homem de Deus. Jó era um homem de Deus. E aí vem para mim agora o que eu quero ler, o verso 4 e o verso 5 do capítulo 1. E esse verso eu gostaria que você grifasse na sua Bíblia. Você que é pai, você que sofre, você que tem uma preocupação espiritual com seu filho, que muitas vezes não está tão bem como você gostaria que estivesse, segurando forte nas mãos de Deus. Você que tem alguém da sua família, algum irmão, alguma irmã, alguém que você gostaria que estivesse mais forte ao lado de Deus. Olha o que diz o verso 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. 4 características de Jó como pai, como líder espiritual, estão nesses 2 versos. 4, eu gostaria que você anotasse essas 4 características de Jó, porque elas são lindas, elas são muito lindas para a nossa realidade, que nós vivemos de grande conflito entre o bem e o mal. Satanás querendo destruir a nossa família, o nosso lar, os nossos filhos, querendo tirar a nossa paz. Nós precisamos entender que essa oração, ela é muito importante para o tempo que nós vivemos hoje. Primeira característica da oração de Jó. Ele tinha uma oração intencional. Ele chamava os seus filhos. Olha lá o verso que diz, Jó chamava os seus filhos. Não era uma oração qualquer. Não basta você orar pelos seus filhos. Você tem que orar com os seus filhos. Põe a mão sobre ele, coloca lá a mão no ombro, na cabeça do seu filho e ore com o seu filho. Uma coisa é você orar pelo seu filho, pelo seu irmão, pelo seu tio, pelo seu pai. Outra coisa é você orar na presença, tocando ele. A Bíblia diz que Jó chamava os seus filhos. Está no verso 5. Queridos, os comentários bíblicos, eles não falam que havia algo pecaminoso nesses banquetes, nesses encontros familiares. Era uma confraternização de família. Era um momento de alegria, eles estavam juntos, 7 homens e as 3 mulheres, era uma reunião de confraternização. E Jó, intencionalmente, quando terminava aqueles momentos de confraternização da família, ele chamava os seus filhos, ele agia pela fé, eu preciso agir. Então, a primeira característica, Jó, ele era intencional, ele chamava filho por filho, nome por nome. André, Marcos, Pedro, eu quero orar por você. Segunda característica da oração de Jó, ele orava de forma intercessora. Ele apresentava nome por nome ao Senhor, dizendo, Senhor, salva o meu filho, salva a minha filha. Ele o santificava, diz a Bíblia.
era uma oração intercessora, pedindo salvação, misericórdia, graça. Oração pessoal, coração a coração. Terceira característica da oração de Jó. Que horas Jó orava com seus filhos? A Bíblia responde, na madrugada. Na madrugada. Como nós estamos fazendo aqui. Essa oração era a oração de Jó, a oração da madrugada. Enquanto havia silêncio, enquanto o sol não estava a nascer, Jó orava com seus filhos e os santificava. De quanto em quanto tempo Jó orava pelos seus filhos e com seus filhos? A Bíblia responde, continuamente. Jó tinha perseverança, pois ele sabia que o diabo não dorme, o diabo não cochila. Jó sabia que o grande conflito é real, é diário, a batalha espiritual é constante. Então, Jó chamava os seus filhos, ação intencional. Ele orava de forma intercessora pela salvação dos seus filhos. Ele fazia isso na madrugada e ele fazia isso continuamente. Era um hábito de Jó. Você consegue imaginar agora, com essas 4 características, o funeral desses 10 filhos? Eu vou repetir a pergunta. Depois de a gente ler o verso 4 e o verso 5, onde Jó dedicava tempo para a oração, depois de a gente ler esses textos onde mostra que ele intercedia pelos filhos de forma intencional, sacrificando cordeirinhos, pedindo salvação, porque ele dizia no seu coração, talvez os meus filhos tenham pecado contra Deus. Talvez os meus filhos tenham blasfemado contra Deus. Jó nem tinha certeza do pecado dos filhos, mas ele agia intencionalmente. Agora, você consegue imaginar a despedida daqueles 10 filhos no único dia? 10 sepulturas, talvez uma do lado da outra? E aquele pai olhando para os filhos, entrando na terra e dizendo no seu coração, eu fiz o meu melhor como pai para salvar os meus filhos. Eu fiz o meu melhor para a salvação dos meus filhos. Eu quero que você venha comigo agora para o livro do Apocalipse, capítulo 20. Abra sua Bíblia, vai ser o nosso último texto. Apocalipse, capítulo 20. Vamos ler o verso 7 ao verso 9. Não esquece da carta, vai escrevendo aquele bilhetinho de amor, aquele recadinho para o coração, eu te amo, eu quero um dia te abraçar no céu, você é uma bênção, depois você vai tirar uma foto, vai mandar por WhatsApp, se a pessoa não está perto de você, você vai escrever, eu orei por você na madrugada hoje, porque eu me importo com você, você é uma bênção na minha vida. Não esquece, vai fazendo aí enquanto nós estamos aqui abrindo a palavra de Deus. Diz assim o verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Você sabe, querido irmão, qual vai ser o último engano do diabo? Eu coloquei aqui na tela o batismo dos meus filhos. Esse é o meu primogênito, Luca. Hoje ele está com 15 anos. Está aí eu, o meu irmão, pastor Frederico, o meu sogro, pastor Paulo,
batizando o Luca. Hoje ele está lá estudando em Santa Catarina. E aqui o batismo do Enzo, ano passado. Ele está com 11 aninhos. Batizamos ele o ano passado no batismo da primavera. Agora vamos para Apocalipse. A última mentira do diabo, queridos, vai ser a seguinte. Veja, o diabo passa 1000 anos com a terra vazia. Ele vai para a África, ele vai ver os corpos em decomposição sobre a terra. Ele vai para o Japão, ele vai ver os corpos sobre a terra, porque eles não serão recolhidos, eles não serão pranteados. As pessoas que morrerão, por ocasião da volta de Jesus, eles não serão sepultados. O diabo passa 1000 anos vendo tudo que ele fez de errado. E quando termina o milênio e Deus ressuscita a multidão de ímpios, ele diz assim: eu ressuscitei vocês. Eu ressuscitei. Vamos invadir a cidade. Nós somos mais numerosos. Nós vamos conquistar a cidade. E Ellen White diz que nessa multidão haverá gigantes, generais, que nunca perderam uma batalha. E ele rapidamente vai organizar esse grupo, essa multidão, como grande líder e estrategista que ele vai reunir essa multidão para invadir a Cidade Santa. Ellen White diz no livro Grande Conflito que nesse momento Jesus ele sobe acima da Cidade Santa num trono e ele começa, queridos, a fazer um dos sermões mais lindos, mais poderosos. E ela fala que enquanto Jesus começa a falar, como num telão panorâmico aparecem as cenas desde o Jardim do Éden, da queda de Adão e Eva. Aparece a expulsão deles do Éden, o nascimento de Jesus, a apresentação de Jesus, Jesus no templo, o seu batismo, as tentações no deserto, a sua morte, a ressurreição de Jesus. E ela pinta, queridos, um quadro que durante essa pregação de Jesus, após o milênio, quando a Cidade Santa está ali, Jesus sobe, deixa eu mostrar a cena anterior, Jesus sobe acima da Cidade Santa, e ela diz, queridos, que nesse momento, toda aquela multidão ao redor da cidade, eles vão começar a se ajoelhar, um a um, vão se ajoelhar, e os últimos a se ajoelharem será Satanás e seus anjos, e nesse contexto eles serão destruídos, como diz Apocalipse, capítulo 20, verso 9. Pastor, por que você está falando de mais um funeral, de morte? Porque eu acredito, queridos, que nesse momento vai se cumprir Apocalipse 21, verso 4. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, porque nós vamos chorar pela última vez ao vermos pessoas que amamos, e todos nós certamente teremos alguém, um pai, um irmão, um filho, que vai estar do lado de fora da cidade. Todos nós vamos chorar pela última vez. Eu creio assim. E Apocalipse 21, verso 4 vai ser uma realidade. Jesus vai enxugar as nossas lágrimas. Porque vai ser uma cena muito difícil. Muito difícil. Você vê uma pessoa que você ama sendo queimada, ajoelhada. Você sabe, a morte através do fogo, a pessoa não morre na hora. Não é instantâneo, em 1 segundo, em 2 segundos, em 3 segundos. Você sabe o que eu estou dizendo. A morte por fogo vai ser uma morte que vai machucar eu e você dentro da cidade. Nós vamos sofrer, nós vamos sentir, vendo aquela cena de milhares e milhares e milhares de pessoas ajoelhados, sendo queimados e destruídos por Deus.
Agora, a pergunta que eu faço para você é: está preparado para a pergunta? Será que eu tenho feito o meu melhor hoje para salvar as pessoas que estão ao meu redor? Eu tenho orado por elas como deveria. Eu tenho entrado no quarto dos meus filhos e eu tenho me ajoelhado na madrugada. Tenho eu clamado a Deus pela salvação. Tenho eu feito o meu melhor. Eu não tenho dúvidas que Jó, ele sepultou os seus 10 filhos. Naquele dia triste, ele abriu ele abriu 10 sepulturas. Mas eu creio que ele abriu com tanta fé, com tanta esperança, porque ele era um pai espiritual. Ele orava com seus filhos continuamente. Nas madrugadas, ele sacrificava animais. Ele amava os seus filhos. E eu fico pensando, queridos, que será que naquele dia eu vou olhar para fora da cidade? É lógico, é apenas um pensamento. E eu vou olhar para uma pessoa que eu amo e vou dizer: eu podia ter feito mais, eu podia ter orado mais, eu podia ter clamado mais, eu podia ter me importado mais, eu podia ter escrito mais cartas, eu podia ter mandado mais bilhetes, mais WhatsApp. Há um mês atrás, uma ovelha minha, ao perder um primo, ela disse assim para mim: pastor, meu primo morreu tão novo, eu podia ter feito mais, eu podia ter orado mais, eu podia ter insistido mais para que ele abrisse o coração para Jesus. Então, quando eu olho, queridos, para essa cena, essa terrível cena que vai acontecer após o milênio, Jesus se levantando e fazendo um sermão, e como num telão panorâmico as cenas da sua vida e aquela multidão de perdidos, a pergunta que me vem ao coração é: tenho eu feito o meu melhor? Quantas cartas eu tenho escrito? Quanto jejum eu tenho feito? Quanto eu tenho clamado a Deus? Pai, agora eu quero falar especialmente para você, pai, mãe. Esse é o tempo que a gente tem que entrar mais no quarto dos nossos filhos e colocar a mão sobre a cabeça deles e orar por eles, com eles, clamando a Deus pela salvação deles. Seu filho é adulto, não mora com você, liga com seu filho, ora por telefone: filho, o pai te ama. O pai quer um dia te abraçar no céu, a mãe quer um dia te abraçar no céu, você é a coisa mais linda que o pai tem. A gente pode fazer mais. A gente pode fazer mais. Orar mais, clamar mais, chorar mais, interceder mais, escrever mais. Tá aqui minha carta, ó. Eu escrevi chorando pro meu filho. Tá? Já entrei no quarto deles hoje, já orei com eles, colocando a mão sobre a cama, pedindo para que Deus tenha misericórdia deles. Eu preciso terminar. Eu quero avançar aqui. O poder das orações de uma mãe não podem ser demasiadamente estimado. Aquela que se ajoelha ao lado do seu filho ou filha em suas vicissitudes da infância, nos perigos de sua juventude, não saberá, senão no juízo, a influência de suas orações sobre a vida de seus filhos. Se ela está, pela fé, associada ao Filho de Deus, a terna mão da mãe pode afastar o filho do poder da tentação, pode conter
a filha de cair em pecado. Orientação da criança, página 266. Olha mais essa. A esfera de atividade da mãe pode ser humilde, mas sua influência, unida do pai, é tão duradoura como a eternidade. Depois de Deus, o poder da mãe para o bem é a maior força conhecida na Terra. Lar Adventista, página 240. Olha que texto! Depois de Deus, o maior poder na Terra é uma mãe que ora. Precisamos orar mais, clamar mais a Deus. Eu estou falando para mim também. Eu preciso, você precisa, nós precisamos orar mais e clamar mais a Deus. Poucos imaginam as mães que sua influência no preparo judicioso dos filhos atravessa com tal poder as vicissitudes desta vida, alcançando a vida futura imortal. Moldar o caráter segundo o modelo celestial requer muita fé, labor fervente e perseverante. Lar Adventista, página 240. Queridos, o maior sonho que temos é um dia estarmos com Jesus no céu, ao lado da nossa família, dos nossos filhos, poder apresentá-los pessoalmente para Jesus e dizer: está aqui, Jesus, esse é o meu filho, essa é a minha filha, e passarmos toda a eternidade com Jesus. Essa é a minha família, esse é o meu primogênito, Luca, esse é o Enzo, essa é minha esposa Débora, essa é a nossa família. O maior tesouro que eu tenho nessa terra. Você sabe de uma frase que diz assim: Noé não foi um grande pregador, né? Ele pregou 120 anos, não conseguiu batizar ninguém. Ninguém aceitou a pregação de Noé. Ninguém entrou na arca. Mas ele não perdeu aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a sua família. A sua família. Eu queria pedir para o pastor Wagner, se ele puder aumentar um pouquinho a música de apelo, que eu queria fazer um apelo hoje para você. Você que está aqui no Zoom, você que está aqui no YouTube. E eu quero terminar contando de mais um funeral que fiz, um dos mais difíceis como pastor. Obrigado, pastor. Meu primeiro distrito foi o distrito de Vila Carrão, zona leste de São Paulo. Ao lado do meu distrito havia uma igreja que nos procurou pedindo o sítio dos nossos pais para fazer ali o acampamento, porque eles não tinham condições financeiras de ir para o Campuri, devido às inscrições, e aí eles foram para São José dos Campos. Temos ali um sítio da família, hoje uma pousada ali, Espaço Casa na Rocha. E quando nós chegamos lá, eu fui junto, não era o meu distrito, mas eu fui, eu os acompanhei, e ia ficar lá pouco, porque eu ia para o Campuri depois. Eu tinha 2 jovens da minha igreja que estavam acampando lá nesse local. Chegamos lá por volta da meia-noite, oramos: Senhor, abençoe aqui esses dias que vamos passar aqui na tua presença. E no dia seguinte, o culto, logo no início do dia, fizemos o devocional, foi muito lindo, o café da manhã, todas as orientações, e dentro das orientações, uma delas: não entrem na represa, temos aqui alguns lagos, por favor, não entrem, temos uma piscina, e demos todas as orientações para que o acampamento funcionasse perfeitamente. Fomos jogar bola, eu gosto muito de jogar futebol, fui lá, brinquei com eles, ficamos lá jogando 1 hora e meia, e quando terminou o jogo de bola, subimos para a piscina. 3 dos garotos ficaram lá chutando pênalti, cobrando pênalti. E quando eles terminaram ali o pênalti, eles foram para a represa. E quando eles chegaram na represa, eles viram que dentro da represa tinham alguns meninos tomando banho que eram filhos do caseiro, que moravam ali no sítio e já conheciam a represa. E um deles, o André,
ele, sem avisar nada, ele pegou distância, veio correndo e pulou na represa. Nós tínhamos falado, não entrem, por favor, não entrem. Mas ele pulou. E não pulou de cabeça, pulou em pé mesmo. Começou a bater a mão e de repente ele afundou. Os dois amigos que estavam do lado de fora começaram a ficar preocupados porque ele não levantava, mas ele era muito brincalhão, ele sabia nadar. Imaginaram, ele afundou, daqui a pouco ele vai sair no raso. Mas o tempo começou a passar, 15 segundos, 30 segundos, o André não levantava. Um deles subiu aonde estávamos na piscina, correndo para nos chamar, e o outro pulou e começou a pedir ajuda para os meninos que estavam dentro da água. Queridos, quando eu cheguei, o André já estava para o lado de fora da represa. Eles tinham acabado de puxar o André para fora. Eu fiquei por 40 minutos tentando reanimar o André, fazendo boca a boca, massagem no seu peito, até que uma mão segurou no meu ombro, foi meu pai, e disse assim: filho, não dá mais, não dá mais. Perdemos o André. Cobrimos o André com a bandeira do clube. Eu tive que avisar os pais que estavam em São Paulo. O André era minha ovelha. Ele era minha ovelha. Ele era da minha igreja. Resumindo a história, queridos, tivemos que levar o corpo para São Paulo. Chegamos no cemitério. Tínhamos 30 minutos para sepultar o André. Os pais, quando abrimos o caixão, 30 minutos apenas. Chegamos no funeral, no cemitério, abrimos o caixão e 30 minutos depois tínhamos que estar sepultando o André. A mãe imediatamente foi lá, abraçou o filho. Aquele negócio de mãe, né? Mãozinha no rosto: filho, o que você foi fazer? A mamãe te ama. E chorando, e abraçando o filho, e acariciando o rostinho do filho. O pai, vendo aquela cena, veio na minha direção. Irmãos, eu tremia dos pés à cabeça. Eu falei: esse pai vai brigar comigo. Esse pai vai me repreender. O que vocês fizeram com meu filho? Vocês são irresponsáveis. Vocês mataram meu filho. Eu esperava esse tipo de abordagem do pai quando ele veio na minha direção. Eu tremi, eu gelei. Mas quando o pai chegou perto de mim, irmãos, ele me deu um abraço, chorando, e disse assim: eu tenho certeza que eu vou abraçar o meu filho no céu. Eu tenho certeza que eu vou abraçar o meu filho no céu. Uma semana depois eu fui visitar aquela família e entrei no quarto do André. Estava somente eu e aquele pai. A mãe não estava. Pastor, dá uma olhadinha aqui, pastor. O livro que meu filho lia, Ellen White na cabeceira, lição toda estudadinha, a Bíblia marcada, as medalhas do clube, os troféus do clube, a vida dele era o clube, era a igreja. Naquele dia que ele saiu para viajar, ele foi o primeiro a chegar na igreja, tão ansioso que ele estava para o acampamento, arrumou a mala dele, e o pai me dizia: pastor, eu não sabia que era a última vez que eu ia encontrar o meu filho, que era o meu último abraço, mas eu tenho certeza, pastor, que o meu filho vai estar na manhã da ressurreição. Eu tenho certeza que eu vou reencontrar meu filho. Eu tenho certeza que o meu filho descansou no Senhor. Eu queria que você pegasse agora o que você escreveu. Nós vamos orar. Orar para que Deus toque no coração dessa pessoa que você ama, que você quer um dia encontrar no céu. Para que você ore mais por ela, para que você interceda mais por ela, para que você levante de madrugada e clame ao Senhor mais pela salvação dela. Porque, queridos, nós precisamos, como Jó, orar mais pela nossa família, pelos nossos filhos.
Posso ver? Levanta aí. Isso, olha que lindo. Amém. Isso, um bilhete. Pode ser um bilhete, pode ser uma carta. Amém. No caderno mesmo. Tira uma foto. Se a pessoa está longe de você, manda para o WhatsApp. Mas eu escrevi. É diferente você escrever no WhatsApp e você escrever no papel. E você tira uma fotografia e manda para a pessoa. Eu orei por você nessa madrugada, eu me importo com você, eu te amo, eu quero te ver um dia no céu. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela vida de Jó, pelo exemplo que ele foi ao lidar com a morte dos seus 10 filhos. Ele nos deixou um exemplo de como ele orava intencionalmente, clamando a Deus pela salvação dos seus filhos. Ele nos deixou um exemplo de perseverança, porque ele fazia isso continuamente. E a Bíblia diz que ele fazia isso nas madrugadas. Pai, estamos chegando no final da história desse mundo. A gente sabe que essa pandemia é um aviso de amor de Deus, de que o Senhor está voltando. E vai voltar nos nossos dias. Nós veremos o Senhor voltar nos nossos dias. Eu creio de todo o meu coração nisso. Salva, Pai, a nossa família. Salva os nossos filhos, os nossos amados, irmãos, tios, avós. Cada um aí escreveu um nome, uma pessoa que nós queremos orar mais por essa pessoa. Queremos clamar mais a Deus por essa pessoa. Queremos interceder mais por essa pessoa. Então, a minha oração nessa manhã, Pai, usa-nos mais. Nos batize, Senhor, com Teu Espírito e nos faça instrumentos de salvação. A gente vem aqui, Senhor, para nos encher do Teu Espírito e queremos que o Senhor nos use para salvar pessoas. Para que naquele dia final, quando estaremos dentro da cidade ao Teu lado, que ninguém da nossa família falte ali, Senhor. Que possamos estar todos ao Teu lado, na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Wagner, que Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. Desculpe aí as lágrimas, mas quando você fala de filhos e de família, é difícil não se emocionar, viu, Pastor Wagner? Eu te amo. Obrigado aí pelo carinho, pelo convite. Amigo, as lágrimas legitimam todo o processo. Fica tranquilo. Isso é muito bom, sabe? Hoje o senhor vai ver, pastor, aqui, que as suas lágrimas de humanidade falam o coração dos adoradores aqui, sabe? A sua mensagem é muito oportuna, pastor. Nós estamos vivendo um momento na história da humanidade que a morte nunca passou tão perto de todo mundo, né? A morte é uma possibilidade para todos hoje, de uma maneira muito intensa. Muitos estão vivendo isso, né? Sim. Não é afetada apenas a pessoa que morre, ele perde a vida, mas as pessoas que estão na periferia, todos são afetados com isso. Então, esse número de morte pela pandemia, ele é quadruplicado, né? 5 vezes mais o número de pessoas que sofrem, até mais do que isso. Então, é muito oportuno refletirmos sobre o que você disse, sobre a importância do link que eu acabei de produzir enquanto ouvia você. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se o meu WhatsApp abriu aqui. Ok. O link de amanhã, que eu vou disponibilizar daqui a pouquinho para vocês, ele está configurado dessa maneira, quer ver? Dentro do apelo do pastor. Esse é o link de amanhã. Eu já produzi aqui. Dia 11/7, 5 horas. Eu escrevi assim: podia ter amado mais, eu podia ter feito mais, eu podia ter insistido mais por ele ou por ela para que aceitasse Jesus.